Olá, amados. Já se depararam com o riso cruel da maldade? Aquela risada que fere, que tenta diminuir nossa fé ou desdenhar de nossas dores e lutas. Esses momentos podem parecer a vitória do mal sobre o bem. Contudo, precisamos lembrar, por mais alto que seja o riso da maldade, ele nunca é mais forte que a graça de Deus. Hoje, vamos refletir sobre como superar o riso da maldade, encontrar aprendizado na dor e permitir que Deus transforme toda zombaria em um testemunho de vitória. Então, não saia daí. Vamos descobrir juntos como mudar de perspectiva, encher o coração de paz e encontrar esperança mesmo quando a maldade parece triunfar. O vazio de uma alegria fugaz. O riso da maldade é barulhento e insensível, como um trovão que ecoa, mas sem a chuva renovadora que o segue. Ele nasce para ferir e destruir, mas não tem alicerce verdadeiro. A Bíblia nos ensina: quando cair teu inimigo, não te alegres, para que o Senhor não veja e se desagrade. Provérbios 24, 17 a 18. Esse riso é uma máscara que esconde a falta de paz interior de quem o pratica e a necessidade de se afirmar diante do outro. O riso que fere é o grito silencioso de uma alma vazia. Vivemos em um mundo onde zombarias e desprezos são frequentemente normalizados. É fundamental reconhecer que o riso cruel não só destrói quem é alvo, mas também corrói quem o pratica. Cada vez que rimos da dor alheia, nos afastamos do propósito divino de amor e comunhão. Talvez você já tenha presenciado o impacto de um riso cruel. Imagine uma criança sendo alvo de bullying por ser diferente. Estudos mostram que a dor sentida é intensa, marcada por ansiedade, vergonha e até consequências mais graves, como a depressão e suicídio. No entanto, mesmo em meio à dor, Deus não nos abandona. Ele nos oferece consolo e esperança. O Salmo 34, 18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A presença de Deus transforma dores em aprendizados e fortalece aqueles que confiam nele. Uma criança que encontra consolo em Deus percebe que o riso da maldade não a define, mas a graça de Deus, sim. Isso a conduz a experimentar a paz que só o Senhor pode dar e começa a perceber que, em meio à dor, existe um propósito maior e um amor imensurável que nunca a abandonará. Não há eco mais triste do que o de um riso construído na dor alheia. O riso da maldade, no contexto atual, frequentemente se manifesta no cyberbullying, um tipo moderno de escárnio que pode causar sérios danos emocionais. Casos como o de Phoebe Prince, que tirou a própria vida após sofrer bullying cibernético, ilustram as tragédias que podem surgir desse comportamento. Por outro lado, histórias de superação nos mostram que é possível vencer. Lizzie Velasquez, chamada cruelmente de a mulher mais feia do mundo, transformou sua dor em uma mensagem de esperança. Ela se tornou palestrante e defensora da inclusão, lembrando ao mundo que eu não sou definida pelas palavras de outras pessoas. Outro exemplo inspirador é Desmond Doss, um cristão que, mesmo sendo ridicularizado por se recusar a portar armas na Segunda Guerra Mundial, salvou dezenas de vidas e recebeu a Medalha de Honra do Congresso dos Estados Unidos da América. Sua história reforça que a perseverança na fé, mesmo diante de zombarias, pode gerar frutos extraordinários. Esses testemunhos nos ensinam que o riso da maldade é passageiro, mas a força que vem de Deus é eterna. Nossa identidade está em Cristo, e nada pode nos tirar o valor que Ele nos deu. O filósofo Friedrich Nietzsche uma vez disse: aqueles que combatem monstros
devem ter cuidado para não se tornarem um monstro. E se você olhar por muito tempo para o abismo também olhará para você. Esta reflexão nos alerta sobre como o mal e o escárnio podem consumir aqueles que caem em suas armadilhas. Mas a verdadeira força está em resistir ao mal, respondendo com bondade e fé, sem permitir que a violência ou a zombaria nos definam. O filósofo Mahatma Gandhi disse: "Você deve não apenas pregar o amor, mas também praticá-lo em sua vida, especialmente diante da adversidade." Essa citação ilustra como a verdadeira força não está apenas na fé que professamos, mas na coragem de viver essa fé em momentos de zombarias e escárnio. A prática do amor, mesmo diante da maldade, é o que revela o poder transformador da nossa fé. E você? Qual tem sido sua resposta ao riso da maldade? Você consegue confiar que Deus tem a última palavra? O riso da maldade pode ser forte, mas a resiliência gerada pela fé é imbatível e eterna. A verdadeira alegria. O riso que vem de Deus. O riso da maldade pode durar um momento, mas a verdadeira alegria vem de Deus e é eterna. O júbilo dos ímpios é breve. Jó 25. A alegria que vem de Deus não é uma felicidade superficial baseada em circunstâncias externas, mas uma paz profunda que vem do conhecimento de que somos amados, perdoados e guiados por um Deus que nunca falha. Essa alegria nos dá forças para enfrentar as dificuldades com esperança. Mesmo quando somos alvo de zombarias, sabemos que a nossa fé em Cristo é mais poderosa do que qualquer ataque ou crítica. Quando o mundo ri de nós, Deus ri conosco, pois Ele é nossa força e nossa salvação. O verdadeiro riso, o riso de Cristo, é aquele que nasce da confiança em sua soberania e da certeza de que Ele tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Só Deus pode preencher o vazio que o riso do mundo deixa para trás. A ilusão de poder no riso da maldade. Embora o riso da maldade possa parecer forte e até ganhar força por um tempo, ele é uma ilusão. Em Salmo 37, 12 a 13, vemos que, embora o ímpio se regozije na maldade, o Senhor se ri dele, porque vê que vem o seu dia. Deus tem o controle de todas as coisas, e a maldade não triunfará. A justiça de Deus sempre prevalecerá no final. Assim como a história de Davi e Golias, vemos que o que parecia ser uma grande vitória para o inimigo era, na verdade, uma derrota. O gigante Golias, que zombou de Davi, caiu diante de um simples pastor, pois Deus estava com ele. O riso da maldade não tem poder diante da ação divina. A maldade acha que triunfa. A justiça pode parecer tardia aos olhos humanos, mas a justiça chega no tempo perfeito de Deus. Ela não falha. A resposta ao riso da maldade. Jesus é o maior exemplo de como devemos responder ao riso da maldade. Ele sofreu zombarias, ataques e rejeição em todas as formas. Quando estava na cruz, ele foi ridicularizado e insultado, mas sua resposta foi uma oração. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Jesus não reagiu com ódio ou vingança, mas com perdão e compaixão. Esse é o exemplo que devemos seguir. Quando enfrentamos zombarias ou dificuldades, podemos confiar em Deus para nos dar a graça necessária para perdoar, para responder com amor e para buscar a paz interior. O riso da maldade pode nos atingir, mas ele não tem o poder de definir quem somos. Nossa identidade está firmada em Cristo e, com Ele, podemos responder com graça e amor. Reaja à zombaria com compaixão e perdão. Reaja à maldade com misericórdia. Transforme o escárnio em oração. O riso da maldade não é algo novo. Ao longo da Bíblia, vemos diversos momentos em que a zombaria e a humilhação tentaram prevalecer sobre aqueles que buscavam a justiça e a verdade. Esses momentos nos ensinam, de forma prática e profunda, como lidar com a dor do desprezo e da zombaria. O escárnio contra Noé. Quando Noé construiu a arca,
Muitas pessoas ao seu redor riram dele, zombando da sua fé e do seu trabalho. Eles não entendiam a razão de sua ação e, com riso e escárnio, ridicularizavam-no. Mas Noé permaneceu firme em sua missão, e no final, foi ele quem se salvou do dilúvio, enquanto os zombadores pereceram. A zombaria parecia ter vencido, mas a verdade de Deus se manifestou e a justiça divina foi feita. O escárnio contra Elias e os profetas de Baal. Em 1 Reis 18, o profeta Elias desafiou os profetas de Baal para um confronto público. Enquanto Elias orava ao Deus verdadeiro, os profetas de Baal clamavam aos seus ídolos. Os profetas de Baal zombavam e riam de Elias, achando que ele estava perdido. Mas Deus respondeu ao clamor de Elias com fogo do céu, consumindo o altar e provando que a verdade divina sempre se impõe, mesmo diante da zombaria e do escárnio. O riso da maldade é efêmero, mas a verdade de Deus é eterna e sempre prevalece. Superando a maldade com coragem. Embora a maldade pareça triunfar por um tempo, a verdadeira vitória é aquela que vem com a justiça divina, que nunca falha. A maldade pode ser superada com coragem, fé e resiliência. E em Cristo, podemos encontrar força para enfrentar até os maiores desafios e transformá-los em uma mensagem de esperança para o mundo. E você, quando você se depara com o riso da maldade, como reage? Você tem conseguido responder com perdão e confiança no controle de Deus? Ou tem se deixado levar pela dor e pelo desejo de revidar? O psicólogo Brené Brown, em seu estudo sobre vulnerabilidade e vergonha, afirma: a vergonha e o desprezo corroem a alma e enfraquecem a conexão humana. Isso é tão real nos dias de hoje. Em um mundo cada vez mais digital, onde o cyberbullying se tornou uma epidemia, a maldade se espalha rapidamente. A dor do outro, muitas vezes, é amplificada por palavras cruéis e risos irônicos que ganham força nas redes sociais. Mas o que podemos fazer diante disso? O primeiro passo é entender que temos uma escolha. Podemos escolher responder com bondade, com paciência, com empatia. Não se trata de ser fraco, mas de ter coragem para agir contra a correnteza do ódio e da humilhação. O verdadeiro poder está em transformar um ato de maldade em uma oportunidade de semear amor. Ainda assim, sabemos que esse caminho não é fácil. Há momentos em que somos tentados a revidar, a lutar com as mesmas armas. Mas a Bíblia nos lembra constantemente que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais do mal. Efésios 6:12. Portanto, o caminho da compaixão é, na verdade, um caminho de grande força espiritual. Agora, convido você a refletir. Qual será a sua resposta quando o riso da maldade surgir em sua direção? Você cederá à tentação de revidar ou escolherá caminhar no exemplo de Cristo, que transformou a zombaria em uma chance de expressar graça? Pense sobre isso. O riso da maldade pode ser breve, mas não tira o peso dos desafios e consequências disso. Só que o impacto do amor de Cristo, esse sim, é eterno. Você está preparado para responder ao riso da maldade com graça e confiança? Ore por aqueles que te machucam. Mateus 5:44. Devemos buscar em Deus a força para agir com graça e compaixão, em vez de responder com raiva ou vingança. Confie na justiça divina. Quando enfrentamos o desprezo ou o escárnio, podemos lembrar que Deus é justo e tem a última palavra. Seja um reflexo do amor e da misericórdia de Cristo. Jesus nos chama a seguir seu exemplo, enfrentando a maldade com bondade e fé. Quando a maldade rir, é a oportunidade perfeita para a bondade e o amor mostrarem sua verdadeira força. Não reaja da mesma forma a zombarias ou desprezo. Lembre-se de Jesus e de como agir com amor. Confie no Senhor e permita que sua luz brilhe através de você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Transformando o riso da maldade em vitória. Queridos,
O riso da maldade pode tentar nos derrubar, mas é apenas uma sombra passageira diante da luz eterna de Cristo. Quando somos alvo de zombarias e críticas, devemos nos lembrar da nossa identidade em Cristo e da vitória que Ele já conquistou por nós na cruz. O riso da maldade pode ser forte, mas a nossa fé, nossa esperança e nosso amor devem ser mais fortes. Vamos responder ao riso da maldade com o perdão de Cristo, com a força que vem do Espírito Santo e com a certeza de que, no final, Deus triunfará. Como Salmos 35 declara, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gostou dessa mensagem? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a justiça e a esperança que vem de Deus. E deixe-me saber que seguimos juntos até aqui. Comente com o hashtag Triunfo do Bem e que você seja espelho do amor de Deus. Agora quero te convidar a orar comigo sobre esse tema desafiador. Como lidar quando parece que a maldade vence e ri da nossa dor? Se você já sentiu o peso de uma injustiça ou presenciou a maldade triunfando, essa oração é para você. Vamos juntos buscar força e esperança em Deus, que é justo, fiel e tem a última palavra. Pai amado e justo, nossos corações estão aflitos e, por vezes, entristecidos pelas injustiças que vemos ao nosso redor. Quando a maldade ri, quando o sofrimento dos justos parece sem fim, recorremos à Tua palavra para lembrar que Tu és o Deus de toda justiça e bondade. Senhor, sabemos que o mundo jaz no maligno, como diz em 1 João 5,19. Mas também sabemos que Tu venceste o mundo. João 16:33. Ajuda-nos a confiar que nenhuma lágrima nossa é ignorada, que nenhum sofrimento passa despercebido por Ti. Pai, fortalece-nos para não desanimarmos ao ver a prosperidade dos ímpios, como Davi escreveu no Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Senhor, quando a maldade nos afronta, quando rimos amargamente de nossas derrotas, pedimos que o Teu Espírito nos preencha com a paz que excede todo entendimento, que possamos descansar na promessa de que a justiça será feita no tempo certo e que Tu és o refúgio eterno dos que clamam por Ti. Ajuda-nos a reagir com graça e bondade, mesmo diante de afrontas. Que nosso coração não se endureça com o ódio, mas seja moldado pelo Teu amor. Pai, clamamos hoje por aqueles que sofrem em silêncio, que enfrentam opressões, guerras e humilhações. Que a Tua luz brilhe em meio às trevas, trazendo alívio, conforto e esperança. Senhor, queremos declarar: Tu és o nosso escudo quando o inimigo tenta nos ferir. Tu és a nossa fortaleza quando a tempestade nos abala. Tu és o nosso juiz fiel e confiamos em Tua justiça. Termino esta oração com as palavras de Romanos 12:21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nos capacita, Senhor, a sermos luz em meio à escuridão, mesmo quando a maldade ri, pois sabemos que o final da história pertence a Ti. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.